Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre lava-pés. Lava-pés é um ritual, é uma tradição que acontece na Quinta-feira Santa à noite. Eu fiz o vídeo sobre a Quinta-feira Santa e agora eu vou falar com mais detalhes sobre o que é o lava-pés, para a gente conhecer um pouquinho mais. Aqui a gente tem a imagem do Papa Francisco lavando os pés. É um ritual feito toda Quinta-feira Santa. Normalmente quem lava os pés são os padres, alguns freis repetem esse gesto, mas alguns não, todos os padres, bispos, arcebispos, o Papa, né? Todo mundo que recebe o sacramento da ordem. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando sobre os sacramentos, né? Ordem é quando alguém que estudou e escolheu ser padre recebe a bênção, né? Chama ordem esse sacramento. Todos que receberão o sacramento da ordem podem lavar os pés do outro, podem encenar, né? Esse ritual que ocorre na Quinta-feira Santa à noite. Lava-pés, sinal de humildade e amor ao próximo. Qual é a origem do lava-pés? A origem dessa prática está nos costumes de antigamente, referente à hospitalidade, a como a pessoa recebia as pessoas que iam na casa deles. Essas tradições, esses costumes, vêm de civilizações bem mais antigas. Você pode ver aqui, a pessoa chegava da rua, assim, vamos falar, né, vindo de fora, e o dono da casa oferecia um servo e pedia para jogar água nos pés da pessoa que chegou para limpar as pessoas. Lembrando que naquela época não tomavam banho todo dia, não é como a gente faz lá naquela época, nem tinha água com fartura, não tinha saneamento básico que limpa a água para tirar toda a impureza, para a gente tomar um banho com uma água mais limpa. Então a pessoa vinha de fora, né, o servo, né, que trabalhava na casa do dono, que estava recebendo a visita, jogava água nos pés dele para lavar, para tirar a sujeira da terra que vinha de fora. E isso acontecia, né, nas civilizações antigas, especialmente nas regiões onde a maioria do povo usa sandália. A sandália a gente tem até hoje, né? As mulheres usam bastante. Claro que era uma sandália simples, de correia, né, de couro, ou do que tinha, né? A sandália era simples e era baixinho, era uma borracha embaixo e umas tiras para fixar no pé. Mas aquela coisa bem rústica, bem simples, natural da região. Então, quando a pessoa andava, por ser um calçado aberto, acabava sujando o pé, né? Se você pisa numa poça, isso acontece com a gente até hoje, né? Se a gente pisar numa poça d'água sem querer, vai molhar o pé, porque, sei lá, o chinelo, vamos falar assim, a nossa Havaianas, é aberto, então a gente vai sujar o pé. Então, por ser um calçado aberto, entrava terra, areia, podia molhar com água, ao caminhar até a casa da pessoa. Então, por ser esse calçado aberto, que era o normal usar, quando chegava em casa, se oferecia para a pessoa lavar os pés. Então, o anfitrião, que era o dono da casa, se curvava para receber o hóspede e beijava ele. É como se fosse um acolhimento, uma boa-vinda. O se abaixar era no sentido de ir até ele, de beijar a bochecha dele, né? Era um costume da época. Chegou uma pessoa de fora, oi, seja bem-vindo, tudo bem? E beijava as bochechas, né? E pedia para alguém, lava os pés dele, joga uma água nos pés dele.
seria para tirar aquela sujeira vindo da rua, né? E sempre era alguém, um funcionário, alguém que ajudava ali na casa, que trazia, né? Normalmente ficava nessa época, né? Já tipo uma baciinha ali pertinho, um local para a pessoa que está vindo de fora pôr o pé. Então a pessoa que trabalha na casa, que trazia a água numa jarra, só virava a água sobre o pé naquela baciinha que ficava ali. Depois levava tudo para lá, limpava, esvaziava a baciinha e trazia de volta e sempre deixava ela ali na entrada, pertinho da porta. Então sempre, né, eu tentei trazer várias formas. Pode ver aqui que até a gente consegue visualizar que o pé da pessoa tá bem sujo embaixo, né? Interessante que realmente se fazia necessário, né? Já que eles não tomavam banho no corpo inteiro, pelo menos tirar a sujeira que tá no pé. E aqui a gente tá vendo que esse pé tá bem sujo. Então, era muito bom ter o pé lavado ao chegar na casa da pessoa que estava indo, né? Uma das primeiras narrativas dessa prática de lavar os pés, né? Quando as pessoas chegavam na casa, está escrito em Timóteo na Bíblia. E é como um sinal de piedade ou humildade. No caso de lavar quando chegava uma visita, era mais de humildade. Era mais um acolhimento. Seja bem-vindo, minha casa é sua. Fica à vontade. Sinta-se bem nela. Então, alguém trazia o jarro para lavar, né, os pés, para tipo assim, ó, seja bem-vindo, sinta-se bem. Vou lavar seus pés para refrescar você, né? Para ser mais gostoso, mais agradável. Era sempre nesse sentido. Esse costume, né, tornou-se comum no século VIII. Importante falar uma coisa. Quando a gente lê a Bíblia estudando, seja em casa, seja nos círculos bíblicos, quando a gente faz uma roda, né, de pessoas, reúne algumas pessoas para estudar a Bíblia, tem o nome de círculo bíblico, né? Então, ou essas rodas de bate-papo, tem várias maneiras que são chamadas. Mas muitas vezes a gente faz isso nas comunidades, nas igrejas, se reunir para estudar a Bíblia, por exemplo. Ou algumas pessoas no bairro decidem se reunir para entender um pouquinho mais. A Bíblia tem tantos segredos que a gente tem muito a aprender, muito, 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 né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia estudando, a gente tem que entender que nesse momento a Bíblia é para a gente um livro de estudo. E quando a gente lê a Bíblia em celebrações ou nas missas, ali a gente está anunciando a Bíblia. A gente, ou quem está ali no altar lendo, né? Então, quando a gente está na igreja, nas missas, nas celebrações, a gente está anunciando, a gente está proclamando os textos ali narrados que estão na Bíblia. Nessa ocasião, a gente responde no final, graças a Deus. Agora, quando, por exemplo, eu estava na universidade, que eu estudei teologia, eu tive a oportunidade e agarrei com as duas mãos a chance de estudar, né, de estudar teologia. Tel quer dizer Deus, logia é estudo. Então, teologia é uma faculdade que estuda Deus. E nela eu aprendi, eu estudei a Bíblia, do primeiro livro, que é o Gênesis, até o último livro, que é o Apocalipse. E quando a gente lia todo santo dia na aula a Bíblia, a gente não a proclamava, a gente estava estudando. Então a gente não pegava e falava graças a Deus a cada versículo que era lido, porque ali era o nosso foco estudo. Então, quando vocês pegarem para estudar nesses grupos, se vocês virem a fazer, entendam que tem essa diferença. Quando você anuncia, proclama, ou quando você senta para estudar. O nosso jeito, o nosso procedimento, como a gente age naqueles momentos são diferentes, entende? Na universidade era impossível. A cada aula que a gente lia, todo dia lia a Bíblia,
ficar falando graças a Deus, porque a gente lia uma frase, às vezes relia, às vezes voltava, às vezes procurava no dicionário umas palavras mais difíceis, que a Bíblia tem algumas palavras mais antigas, né, que a gente nem sempre sabia exatamente qual era o significado. Então você lia a frase, procurava no dicionário, voltava a ler. Não dá para falar graças a Deus a cada frase que se lia. Então eu achei importante explicar isso. Quando a gente estuda, a gente não precisa ficar falando graças a Deus a cada frase, porque a gente está estudando. É o nosso livro de estudo. É diferente, são diferentes os momentos, apesar de ser o mesmo livro, né? A mesma Bíblia, entendem? Olha aqui. Quando eu falo muito nos meus vídeos, por exemplo, da gente abrir a Bíblia e pedir, me manda uma mensagem hoje. Né? Pede para Deus, para a Mamãe Maria, para os seus anjos, arcanjos, para Abraão, para São Francisco de Assis, para quem vocês quiserem, para Miguel Arcanjo. Me ilumina e direciona um versículo para mim, uma mensagem para mim. Daí você abre a Bíblia e vê uma mensagem, seja qual for o versículo. E ao você abrir a Bíblia, como está aqui no exemplo, a gente está vendo aqui, né? A gente decidiu pedir para Deus, manda uma mensagem para mim hoje. Abriu a Bíblia. Você pode ver que a Bíblia que está aqui na imagem, mais no canto superior, mais em cima, né? Ela tem um monte de versículo. Tem o lado direito, tem o lado esquerdo, tem em cima, tem embaixo. Qual versículo você vai escolher? É seu coração que diz, é sua intuição. É Deus te guiando, né? Vou ler o último lá de baixo, ou vou ler o primeiro ali de cima. Eu vou pegar a página do lado direito, eu vou pegar a página do lado esquerdo. Você escolhe. Mas quando você vai ler um versículo recebendo como mensagem, eu sempre sugiro isso aqui no canal, peguem um caderninho e anotem o versículo. Porque é uma frase só, você escreve no caderninho, porque nesse caderninho, como está na mão da pessoa aqui, depois você pode ler e reler. Você leu, escreveu, você fala, eu acho que é isso que quer dizer. Mas vai pensando ao longo do dia, de repente você tem o costume de pedir uma mensagem de manhã, quando você acorda, você escreve no seu caderninho, ou escreve no seu bloco de notas no celular, se você preferir. E daí você está indo trabalhar, está no ônibus sentado, você vai pensando naquela frase, o que Deus está querendo falar para você naquela frase? Qual é a mensagem para você daquela frase que você leu? Então eu sempre falo, escreva no caderninho. Você pode ler, reler. Você pode pegar uma frase hoje que você gosta, você escreve no caderninho. Daqui a um mês você vai pegar o caderninho, daí sem querer você abre na página que está essa frase linda de hoje. Então ela nunca fica perdida, ela fica um lembrete ali para você daquela mensagem que Jesus, que Deus te enviou. Então eu sempre falo, assista meus vídeos com um caderninho na mão. De repente uma frase que eu falo aqui, você gosta, você acha importante, sua intuição diz que é importante, você vai lá e escreve. Daí você pega o caderninho e relê aquela frase e lembra do vídeo. Apesar que os vídeos estão aqui, online, gratuito, você pode ver quantas vezes quiser. Pode dar pausa no vídeo, pode voltar o vídeo, pôr para frente, pôr para trás, ir e voltar. Quantas vezes quiser, tá aqui à sua disposição esse vídeo. Eu sempre faço meus vídeos com muito amor, com muito carinho. Eu só gravo eles quando eu tô com um momento bom, com uma energia boa, porque meu objetivo, a minha intenção é que essa alegria, esse amor, esse carinho que eu faço os vídeos chegue a você ao assisti-lo, ao ouvi-los. Então, tem um caderninho à mão, sempre pode ter uma frase ou outra que te chama a atenção, você pode escrever. Sempre é um aprendizado. Aprender nunca é demais. Aprender é uma coisa que nunca ninguém tira de você. O que você estudou, o que você aprendeu, vai ficar o resto da vida para você de aprendizado. Você vai poder ter, sei lá, se você hoje é novo, tem 40, 50 anos, novo, né? Não bebê de 15 anos, por exemplo. Novo com 40, 50 anos. Quando você tiver 80, de repente acontece alguma situação que você lembra. Eu ouvi isso lá no vídeo da Lúcia Diniz. Que legal, eu lembro que eu ouvi isso no vídeo dela. Quando a gente assiste o vídeo com atenção,
Isso faz toda a diferença, você realmente aprende. E eu, Lúcia Diniz, até hoje leio livro, até hoje estudo todo santo dia, vejo vídeo, todo santo dia estudo, todo santo dia, e todo santo dia eu tenho caderninhos assim, acho que eu tenho mais de 30 caderninhos de estudo ao longo da minha vida. Acabo o caderninho, vou e compro outro e guardo o primeiro. E às vezes volto nele para lê-lo. Então, o que importa ao anotar, né, a minha sugestão, eu, Lúcia Diniz, sempre escrevo, sempre anoto. Porque é um aprendizado e cada vez que eu pegar o caderno eu vou lembrar. Por isso que eu comento, eu insisto nesse ponto. Escreva. Fora que eu tive a oportunidade também de fazer o mestrado de neurociências, né? Como o cérebro aprende foi a minha tese. Eu estudei como o cérebro interpreta e como falar, né? Como agir. Eu, como professora, né? Eu era professora universitária. Como eu ajo nas minhas aulas para que todo mundo entenda, para que todo mundo aprenda. E isso que eu aprendi, né? Eu estudei o cérebro, como ele aprende, e esse material que eu estudei no mestrado, em cima da minha tese, eu também uso aqui nos vídeos, que são imagens, que são dicas, e eu afirmo para vocês, quanto mais sentidos você colocar no seu estudo ou assistindo o vídeo, mais você aprende. Se você ficar olhando, você aprende. Se você ouvir com atenção, escutar com atenção, aprende mais ainda. Se você escrever, você vai aprender mais ainda. É assim que o cérebro trabalha, né? Isso serve para tudo, inclusive para você estudar para um concurso. Quanto mais sentidos, lembra, os olhos, né, o olfato, o tato, o ouvido, tudo que a gente envolver de sentidos faz diferença para que a gente aprenda mais. Jesus lava os pés dos discípulos. Era a semana da Páscoa. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês podem assistir, falando sobre a Páscoa. Jesus também participava da Páscoa. Antes a Páscoa tinha outro significado, antes de Jesus morrer. Mas já existia a Páscoa. Então, naquela semana, um pouco antes da festa da Páscoa, um pouco antes do domingo da Páscoa, né? No caso aqui é uma quinta-feira, é quinta-feira antes da Páscoa, Jesus já sabia que havia chegado a sua hora. Estava pertinho o momento que ele ia deixar esse mundo e queria voltar para o Pai. Assim, ele levantou-se da mesa, que ele estava reunido, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então ele estava na quinta-feira ali, faltavam uns 3, 4 dias para Páscoa, né? Ele decidiu, assim, teve uma ideia, levantou, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando chegou perto, na vez, né, de lavar o pé, ele lavou dos 12 apóstolos, ele tinha 12 apóstolos. Quando ele chegou na hora de lavar o pé de Simão Pedro, o Pedro falou para ele: Senhor, vais lavar os meus pés? Assim, indignado, horrorizado do mestre dele, está lavando o pé dele. Respondeu Jesus: você não entende agora porque eu estou fazendo isso, mas mais tarde, porém, você vai entender. Pedro disse: imagina, você nunca vai lavar os meus pés. É assim, Pedro achava indigno o chefe dele, o mestre dele, o guia dele, se abaixar para lavar os pés, né? Normalmente, como o costume das épocas anteriores, quem lavava os pés era o servo da casa, né? Era alguém que presta serviço. Se Jesus é o mestre, ele não presta serviço. O certo seria, então, Pedro lavar os pés de Jesus, entendem? Para Pedro era inadmissível
o professor dele lavar o pé dele. Pode ver aqui na imagem que o Pedro falando assim, o que? Lavar meus pés? Imagina! Né? Ele está apontando, meus pés não. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, se você não me deixar lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Não terá parte comigo era uma maneira de falar na época, querendo dizer que ele nunca participaria da mesa do Senhor, que nunca estaria ao lado dele, perto dele. Então ele falou, tá, se eu não lavar, então você não vai fazer mais parte da minha família, você não vai mais sentar à mesa comigo. Falando de uma maneira simples, né? Traduzindo o que era dito, aquela linguagem mais difícil da época que Jesus viveu. Daí Simão Pedro ficou quieto, pensou e falou, então, Senhor, não lava só meus pés, mas então lava também as minhas mãos, a minha cabeça. Então, se é importante eu fazer parte da sua família, me lave inteiro, porque eu quero fazer parte da sua família, eu quero sentar à mesa do Senhor. Então, se para eu poder fazer isso, precisa lavar meus pés, então me lave inteiro, porque eu quero estar limpo, estar pronto, estar merecedor de fazer parte da sua família, de sentar à sua mesa. Mas Jesus disse, se você hoje já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Né? Se banhou, quer dizer, lavou da maneira que dava, na realidade, né? Claro que eles se lavavam de alguma maneira, eles se banhavam, né? Como diziam, de alguma maneira. Claro que é muito diferente do nosso banho hoje em dia, mas Jesus falou assim, você já se banhou, você está limpo. Eu só quero lavar seus pés. Também eles tinham vindo da rua, né? Vindo, todos se reunidos onde estavam. Daí Jesus quis lavar os pés, como acontece com os servos, né? Para deixar limpo, para deixar agradável, para mostrar você é bem-vindo, seja, né? Mostrar que Jesus estava acolhendo eles, né? Daí ele deixa jogar a água no pé dele, né? E Jesus continuou dizendo, vocês estão limpos sim, mas nem todos. Jesus falou isso porque ele sabia que já havia sido traído, né? Se a gente está na quinta-feira, já aconteceu de Judas falar para os sacerdotes aonde Jesus ficava. E depois, na própria quinta-feira, mais tarde, né? Hoje, um pouco mais tarde, após acabar esse momento de lavar pés e depois Jesus celebrar a última ceia, Jesus foi preso nesse local que ele estava, né? Mas foi bem mais tarde. Agora ele ainda está lavando os pés e ele sabe que já tinha sido traído. Por isso que ele falou, nem todos estavam limpos. Porque ele sabia que ao Judas falar aonde ele ficava, aonde ele se reunia, aonde ele rezava, que os sacerdotes iam buscá-lo ali, né? Ia mandar os soldados pegar ele, prender ele ali. Quando Jesus terminou de lavar os pés dos 12 apóstolos, ele tornou a vestir a sua capa. Capa naquela época, na linguagem da Bíblia, quer dizer casaco, né? Não é capa de super-herói. Apesar que Jesus é nosso super-herói, né? Magnânimo. Mas, assim, capa como era falado, chamado na época de Jesus, né? Mas era o casaco, uma blusa, entendem? Daí Jesus lavou os pés dele, pôs a sua blusa de volta e voltou a se sentar no lugar dele. Daí ele pergunta, vocês entendem por que eu fiz isso com vocês? Vocês entendem por que eu lavei os pés de vocês? Aqui de novo é uma outra imagem do Papa lavando os pés. Pode ver que tem um auxiliar ali perto do Papa, que está com uma roupa com faixas mais amarela escura, né? Segurando a jarra com a água. E o Papa lavando, enxugando os pés. Jesus tinha perguntado, vocês entendem por que eu lavei o pé de vocês?
E Jesus continuou: vocês me chamam de mestre e de senhor, e com razão, eu sou. Pois bem, sendo eu o senhor e o mestre de vocês, ainda assim me curvei, me fiz humilde, lavei os pés de vocês. Agora vocês também devem lavar os pés um dos outros. Olha que detalhe, Jesus fez como um exemplo, mostrando: eu fui humilde, mesmo sendo mestre e senhor de vocês, lavei o pé de vocês. Agora vocês vão e façam o mesmo. Aqui continua Jesus, né? Ainda lavando alguns outros pés. Eu gosto de pôr imagens, porque o cérebro aprende olhando. De repente você ouve falar daqui a um tempo alguma coisa sobre lava-pés e na hora vem essa imagem, por exemplo, na sua mente. Talvez essa foi a imagem que você mais gostou. Eu sempre ponho mais de uma imagem, porque uma outra vai chamar a sua atenção. Então você vai memorizar, vai gravar essa imagem que você mais gostou, para sempre que falar de lava-pés, você lembrar daquela cena na sua mente. Jesus continuou: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum servo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus fala que nenhum servo é maior que seu senhor, ou seja, mesmo aquele servo que traz a água, né, para lavar os pés do convidado, do dono da casa, não quer dizer que ele é menos que o senhor dele. Só que naquele momento é a função dele, é a responsabilidade dele trazer a água para lavar o pé do convidado. Mas ele não é, diante de Deus, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus Pai e Mamãe Maria. Não importa se o Senhor, se o convidado ou o servo que trouxe água, todos são iguaizinhos. Ninguém é melhor que ninguém nunca. Indiferente de ser o dono da casa ou o servo, são iguaizinhos perante Deus. Jesus disse aqui: agora vocês entendem isso, todos são iguais. Felizes serão os que praticarem. Felizes serão quem ajudar o próximo, quem fizer o seu melhor, quem ajudar de qualquer maneira. Eu falo isso nos meus vídeos constantemente. Você pode ajudar pessoas dando atenção, ouvindo, sem gastar nenhum centavo. Isso é vocês lavando os pés dos outros. Quando vocês vão no asilo para conversar com um idoso que está lá, que nem tem mais parente, e vocês sentam perto dele só para perguntar como foi seu dia, a senhora está bem? Vocês estão lavando o pé dela, acolhendo ela, dando uma atenção, um carinho a ela. Entendem isso? Cada gesto, cada prato de comida que vocês podem doar, cada coisa que vocês fazem podendo ajudar alguém, é vocês lavando o pé do outro, é vocês ajudando o outro, é vocês se importando com o outro, cuidando do outro, entendem? Isso é o lava-pés, sinal de humildade e de amor ao próximo. Tem uma imagem aqui, né? E tem o versículo falando: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus falando, né? Eu dei o exemplo. Agora, da mesma maneira que eu fiz com vocês, vão e façam com outros também. Esse versículo está em João, capítulo 13, versículo 15. João, capítulo 13, versículo 15. Servir uns aos outros, mesmo nem sendo um sacramento, né? Como, por exemplo, o batismo é,
O lava-pés é uma das mais fortes ações de Jesus Cristo. Jesus fez muitos sacramentos, né? E eu já falei, vou fazer um vídeo sobre sacramentos mais para frente aqui no canal. Mas lava-pés nunca foi um sacramento, mas é um ato tão importante de humildade, de amor ao próximo, que foi uma das coisas mais importantes que Jesus fez, que Jesus Cristo fez em vida. Esse foi um momento importante em que Jesus quis dar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o exemplo de servir uns aos outros. Também nós, hoje, eu, Luciana Diniz e todos nós, devemos lavar os pés uns dos outros, ajudar, dar atenção, dar carinho, se preocupar com o outro. Aqui também tem, acho que é um arcebispo, lavando os pés. Bispo ou arcebispo, estou em dúvida. Esse chapéuzinho na cabeça, né? Vamos falar assim. Mostra que ele tem uma hierarquia maior dentro da igreja. E mesmo assim ele está ali lavando os pés. E também ocorre nas missas, né? Toda quinta-feira à noite tem a missa de lava-pés. E o padre da comunidade, ou o bispo, arcebispo, ou o papa lá em Roma, sempre lavam os pés de alguém. Às vezes eles escolhem pessoas da comunidade, pessoas que vêm à missa, para lavar o pé. Sempre são 12 que são os escolhidos. E às vezes são pessoas que ajudam, que trabalham na comunidade também, né? Então depende da escolha do padre ou do líder da comunidade, da paróquia, que escolha quem será os pés, de quem ele vai lavar os pés. Lavar os pés nunca foi somente um gesto isolado na vida de Jesus. Enquanto Jesus estava entre nós, sua missão, sua vida foi um exemplo. Jesus foi servidor, ele nos serviu no sentido de estar à disposição. Jesus, o servo. Aqui tem um desenhinho, né? Jesus lavando os pés. E tinha uma fila esperando atrás, tá vendo? É uma maneira de se ver, né? Esses desenhos muitas vezes são feitos por pessoas que têm o dom, a criatividade de desenhar. Mas, assim, é utilizado muito na catequese, por exemplo. As crianças, quando vê desenho assim, é mais fácil para entender. Daí, faço esses desenhos, né? Muito lindo. O lava-pés é um exemplo, uma referência na vida de Jesus. Ele foi um exemplo de humildade e amor ao próximo, um amor incondicional. Lava-pés. Jesus, o modelo ideal de humildade. Tá escrito bem baixinho lá, bem no finalzinho, e tá em branco, às vezes a imagem vai ficar, vocês não consigam lê-la com perfeição. Mas após lava-pés, que está escrito no final dessa imagem, tem uma frase: Jesus, o modelo ideal de humildade. Tendo amado-os, amou-os até o fim. Essa frase é muito importante. Ele amou e nos amou até o fim. Isso está em João, capítulo 13, versículo 1. João, capítulo 13, versículo 1. Observação. Esse é mais um comentário, né? Eu tive a oportunidade e agarrei com as duas mãos, né? De conhecer o monastério de Maria. Eu morava em Porto Alegre, eu tinha me mudado porque a empresa me transferiu para lá, né? Então eu estava morando em Porto Alegre, já tinha conhecido o grupo divinos, como o mestre Luiz nos chama. A gente estava reunido, onde a gente estudava os seres de luz, que são os mestres ascensionados, e onde a gente estudou os arcanjos, né?
E a gente foi convidado a fazer uma peregrinação. Excursão é quando você vai para passear, né? Peregrinação é quando você sai com um objetivo de missão, de aprender. Fomos convidados a fazer uma peregrinação, uma viagem até Aurora. Aurora fica no Uruguai. Como eu morava em Porto Alegre, dava para ir de ônibus até o Uruguai. Era simples, era rápido, né? Então, eu agarrei essa oportunidade e fui conhecer o Monastério de Maria, que fica lá em Aurora. Um lugar simples, mas com uma energia, com um aprendizado, com uma bênção imensa. Daí a gente foi várias vezes ali. Fiquei feliz ao descobrir que lá também tinha um altar para Miguel Arcanjo, meu guia, meu protetor. Né? Eu fui para visitar a Mamãe Maria e descobri que tinha um altar para o meu amado Miguel lá. Foi muita alegria junto. Nós passamos 5 dias lá, indo e voltando, né, participando de todas as orações e rituais que acontecia. Em algum momento, mas no final da nossa estadia lá, perguntaram, né, tinha opções de dons a serem recebidos, vamos falar assim, né? Eles me convidaram se eu queria lavar o pé. Eles iriam, os frades que cuidam lá, os freis que cuidam de lá, lavariam o meu pé. Meu e de outros, né? Nós somos num grupo, acho que de 30 pessoas. E não sei se todas, mas a grande maioria foi convidada a lavar os pés. Mas falando, se você permitir que eu lave os seus pés, você está assumindo compromisso conscientemente, falando: Deus, eu sou o seu instrumento, eu estou à sua disposição. E naquela hora eu percebi que essa era a minha missão de vida. Eu falo sempre que a parábola do semeador é a minha missão de vida. A minha missão é compartilhar o meu conhecimento, e todos que eu tive oportunidade, eu sempre agarrei com as 2 mãos, eu sempre estudei, eu sempre fui atrás, por escolha, por livre-arbítrio. Então, já que eu usei o meu livre-arbítrio para aprender, a minha missão de vida é compartilhar esse conhecimento com as pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram meios, talvez. Então, eu aceitei que lavassem os meus pés. E foi um momento tão emocionante, uma energia tão incrível que eu talvez não consiga descrever. Eu me emocionei imensamente. Óbvio que eu sou sensitiva, fica mais fácil, né, se emocionar, mas no sentido de sentir. Eu senti que conforme aquela água fria tocava os meus pés, ela estava me renovando, ela estava me limpando, ela estava me inspirando, sabe? Ela estava recarregando as minhas baterias, ela estava aumentando a minha fé, aumentando o meu amor, se é que é possível, em Deus Pai e Mamãe Maria. Então eu permiti que lavassem o meu pé, ciente e assumindo o compromisso. Eis-me aqui, Senhor, eu sou o instrumento seu, eu sou sua serva. E me comprometi a compartilhar os desígnios deles, os ensinamentos deles sempre enquanto eu for viva. Foi quando eu voltei dali que eu decidi, né, que eu recebi por inspiração, num sonho, que eu deveria abrir esse canal para falar sobre espiritualidade e sobre a evolução espiritual. Para a gente evoluir espiritualmente, para a gente se aproximar de Deus Pai, de Mamãe Maria, ter uma conexão maior com eles, com os arcanjos, com os anjos, com quem a gente decidir, com os santos, a nossa escolha. Para a gente fazer isso, a gente tem que se colocar à disposição. Então, quando eu aceitei, eu permiti que lavassem os meus pés, eu falei para Deus: eis aqui a sua serva, estou à sua disposição. E abri o canal para compartilhar, porque a evolução espiritual depende de a gente mudar as nossas ações. Mas para a gente mudar o que faz hoje, a gente precisa aprender, precisa ler, precisa estudar. Então, como eu tive a oportunidade de estudar e estudo todo santo dia, e vou estudar enquanto for viva todo santo dia, os meus vídeos são uma maneira simples
de falar, de explicar para vocês, de trazer para vocês esse aprendizado. Então, a cada vídeo que a gente estuda junto, a cada passo que a gente entende melhor, a gente vai se aproximando, ficando, né, de Deus Pai, de Mamãe Maria. Óbvio que quando colocar em prática o que a gente aprendeu. A gente vai ler, vai estudar, vai assistir os vídeos, que de repente é uma linguagem mais fácil para a gente entender, tem imagem, tem exemplo. Então a gente assiste os vídeos da Lúcia Diniz, que faz isso com esse objetivo. Já falei que eu estou à disposição, podem fazer pergunta nos comentários a hora que quiserem. Eu peço compartilhem esses vídeos com todos os conhecidos, parentes, amigos, colegas de trabalho, né? Curtam os vídeos, porque daí quando vocês curtem e se inscrevem no canal, né, clicam naquele sininho, o YouTube entende que vocês estão gostando do canal, então ele nos abre mais espaço para que eu traga mais vídeos para vocês. Então, se vocês falarem, curtindo os vídeos, compartilhando e clicando no sininho, dando a entender ao YouTube que você gosta do canal, daí eles vão abrindo mais espaço para a gente, eu posso sempre trazer mais vídeos para vocês. Então, quando eu permiti que lavassem os meus pés, a cada gota de água que caiu no meu pé era um frescor para minha alma, uma renovação da minha fé, aumentando a minha crença, se é que é possível, aumentando o meu amor, se é que é possível, por Deus Pai, por Mamãe Maria, por meu Miguel protetor. Então, o que eu queria compartilhar aqui é a emoção envolvida, é a energia transmitida naquele ato. E ao eu permitir e assumir esse compromisso, fez muito bem para minha alma. Eu percebi que foi um degrau a mais que eu subi para me aproximar de Deus Pai e de Mamãe Maria, porque depois eu ainda sonhei para abrir o canal, então era eles falando comigo. Você não falou que vai ser minha serva? Você não tem conhecimento, não tem estudado, não tem se dedicado? Tá, então abra o canal e compartilhe isso com os colegas, com os irmãos que ainda não tiveram toda essa oportunidade. Então eu falo sempre, a emoção, a energia desse ato do lavar o pé fez uma diferença incrível. Então eu fico imaginando como seria quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Quanto amor ele colocou naquele gesto, quanto dedicação, quanto carinho ele colocou naquele gesto. Então, a celebração do lava-pés, né, sempre realizada na quinta-feira à noite, é uma imensa energia, uma imensa alegria. É um momento que Jesus se mostrou, né, de uma maneira maior ainda, o amor dele por nós. Sejam sempre instrumentos de Cristo. Não importa se você ouve a vizinha que está com problema, você vai na vizinha, você soube que a vizinha, sei lá, teve um problema, ficou doente, vai visitar a vizinha. Sabe? Arranja um tempinho, se organiza no seu tempo. A vizinha ficou doente, não tá bem, você sabe, alguém comenta, alguém fala, tá? Vai física, é uma beleza mandar o WhatsApp, é legal ligar, mas vai fisicamente. Agora, graças a Deus, diminuiu a coisa da pandemia, a gente tá com permissão de sair um pouco mais. Vai visitar a vizinha, bate na porta dela, fala, oi, tudo bem? Queria saber, soube que você não tá bem? Posso conversar com você? Vai lá, 5 minutos, 10 minutos. Claro que você pode ficar a tarde inteira se quiser, você que escolhe. Mas só o gesto de você bater na porta dela, falar, vim saber como você está, você já está sendo instrumento de Deus. Você já está ajudando ela com atenção, com carinho, fazendo com que ela se sinta querida, fazendo com que ela se sinta importante. Olha, eu sou importante, minha vizinha veio me visitar, ela gosta de mim. Eu lembro que eu já fiz isso algumas vezes, lá quando eu morava com a minha mãe. E uma vez eu visitei uma vizinha, ela falou assim, nossa, você lembrou de mim? Eu falei, nossa, mas eu nunca esqueci de você, né? Eu falei pra ela. Mas assim, não adiantava
Bom, claro que ela nem sabia que eu rezava por ela, eu pedia para Deus cuidar dela, iluminar ela, mas ela não sabia. O que eu faço com Deus fica entre eu e Deus, né? Que Deus envia para ela a energia. Deus fala na Bíblia, o que sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Se eu rezo pela minha vizinha, não preciso chegar para ela, ó, eu rezo para você, tá? Isso é querer aparecer. Você reza para ela, isso fica entre você, Deus, meu Miguel Arcanjo e pronto. Então eu falava, vem falar oi pra senhora, saber como a senhora tá. Nossa, você lembrou de mim? Eu falei, nossa, eu lembro sempre. É que às vezes eu tô trabalhando, não consigo vir mais vezes, mas eu sempre lembro. Então aquela frase dela, você lembrou de mim, me marcou muito. Porque eu falei, nossa, eu sempre lembro, né? Eu fiquei pensando, mas ela não sabia que eu lembrava, entendem? Então, quando eu fui até ela, falei, oi, como a senhora tá? Ela ficou tão feliz. Ali eu fui instrumento de Deus. Ali eu fui instrumento de Cristo. Porque a alegria que eu levei a ela ao bater na porta dela e falar, oi, como a senhora tá? Sabe, eu trouxe alegria para ela. Ela ficou muito feliz. Isso são gestos que nós podemos fazer a cada dia. Então, voltando ao exemplo, você soube, a vizinha parece que passou mal, não tá bem. Arranja um minutinho, bate na porta dela. Oi, tudo bem? Como você tá? Só esse simples gesto de você ir até lá, conversar com ela 5 minutos, saber como ela tá, já é uma atenção, já é um carinho. Ela se sente amada, ela se sente querida. Isso é ser filho e filho de Deus. Isso é ser instrumento de Deus. Dar atenção, carinho à pessoa que está pertinho da gente. A gente nunca precisa ter dinheiro para fazer isso. Eu falo sempre dos meus vídeos. Uma atenção, um carinho, uma palavra amiga já faz a diferença no dia daquela pessoa. Isso, essa atitude, essa ação de você ligar para a pessoa, de você falar com a pessoa, ligar se a pessoa mora longe, por exemplo, né? Mas de você falar com a pessoa, de você ir até a casa da pessoa quando soube que ela não estava bem, que ela tinha passado mal. Essa ação sua sempre será ser instrumento de Deus, ser instrumento de Jesus Cristo, seguir o exemplo dele, como ele fez com a gente em Lava-Pés. Aqui tem uma imagem de Aurora. Aurora é onde eu fui, né? O local aonde eu fui, o Monastério de Maria. Tem essa imagem de Mamãe Maria. E ali embaixo vocês podem ver, tem várias torneiras, né, que são águas bentas que saem ali. Cada torneira tem um dom, são 13 dons. Eu posso voltar a fazer talvez eu faça um vídeo sobre a Aurora, escrevendo um pouquinho mais como ela. Recebi essa inspiração agora. Vou fazer um vídeo sobre a Aurora para vocês, mostrando um pouquinho que é um lugar simples, é um lugar bem rústico, mas tem uma energia, tem uma bondade. E cada uma das torneiras aí, a água saía direcionada a um dom. São 13, né? A um objetivo a água saía. E eu vou fazer um vídeo. Recebi agora por inspiração e eu obedeço, eis aqui, Senhor, sua serva. Vou fazer um vídeo para vocês falando sobre como é, né? Como foi a minha peregrinação em Aurora, que foi muito lindo, muito rico de aprendizado. O Lava-Pés também é tão importante que foi destacado sobre ele na campanha da Fraternidade de 2015, com a foto do Papa no cartaz oficial, né, oficializando, né, o versículo da Bíblia que está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu vim para servir. O cartaz da campanha da Fraternidade, CF sempre é a abreviação de Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade 2015 retrata o Papa Francisco lavando os pés na Quinta-feira Santa de 2014. Então a imagem da campanha de 2015 foi o que o Papa fez em 2014. Essa é a imagem da campanha. Ele lava o pé, se curva e beija cada um dos pés. Essa é a imagem do cartaz oficial, né, da campanha que foi em 2015. Eu vim para servir. O Papa se curvando, ajoelhando, se abaixando no chão, beijando
pé de um preso. Naquela ocasião, o Papa Francisco foi à prisão para lavar os pés de 12 presos. Penso que foi a própria cadeia onde eles estão presos, né? Presídio, talvez, que eles estão presos, foi escolhido os 12, talvez o diretor escolheu os que se comportavam melhor, sei lá. Não sei qual foi o critério, penso que teve a ver com melhor comportamento, alguma coisa assim. Mas o Papa falou que ia lavar os pés lá e o diretor do presídio escolheu os 12 presos que teriam a honra de ter o pé lavado e beijado pelo Papa Francisco. A igreja relembra e refaz toda quinta-feira à Santa Noite o gesto de Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Aqui vocês podem ver que tem um padre repetindo o gesto de Jesus lavando os pés, mas se vocês repararem, a moça de quem está lavando o pé, ela está com uma túnica branca. Isso quer dizer que ela é uma ministra. Ministras são leigos, ou seja, pessoas que nunca estudaram ou se formaram, né, estudando a Bíblia, assim, como os padres fazem, né? Para ser padre, tem que fazer uma faculdade de teologia, que é estudar Deus, e filosofia, que é estudar o homem, para que ele entenda como falar a Deus para aqueles homens que estarão nas comunidades e igrejas que ele virem a trabalhar. Então, essas pessoas de branco são pessoas leigas, pessoas que não têm o conhecimento dos padres, mas que estão à disposição, que estão ali como voluntários para ajudar na missa. Tem ministro da Eucaristia, que ajuda a distribuir a comunhão. Tem ministro da Palavra, que na ausência do padre, quando o padre não pode fazer missa, é ela que explica, né? Faz uma explicação. Não é um sermão que ela não tem o dom do padre, não tem a bênção. Dom ela pode ter. Ela não tem a bênção, a autorização para fazer um sermão. Mas ela tem o dom, ela sabe como falar. Então, ela é convidada a ser ministra da palavra. E no dia que tem a celebração, o padre não pode estar lá, então ela lê as leituras e explica, faz um resuminho, né, do que quer dizer aqueles livros, né, a primeira leitura, a segunda leitura, o evangelho daquele dia, daquela celebração. Então, sempre que vocês forem à missa e verem algumas pessoas com essa túnica, né, com essa vestimenta em cima da roupa branca, é porque eles aceitaram a missão de se doar, de se dedicar, de serem ministros, de serem apoio do padre ao longo das missas, né, ajudando nas missas e celebrações. Então, alguns padres, quando chega na época de lavar pés, escolhem lavar os pés de 12, né, ministros, como se fosse uma maneira de agradecer a eles por estarem ali sendo voluntários por vários anos, às vezes, ajudando ele. Então, ele lava os pés desses voluntários, desses leigos, desses ministros que fazem curso para entender, para saber como falar, né? Quem é ministro da Eucaristia aprende como pegar o Altíssimo, como dar a comunhão, como distribuir, todo o respeito, toda atenção aos detalhes. E os ministros da palavra têm curso para entender um pouquinho mais, né, da Bíblia ou daquele assunto. E eles sempre fazem grupos, hoje em dia, grupo do WhatsApp, onde de repente vai precisar fazer uma celebração, leu a primeira e segunda leitura, é responsabilidade dessa pessoa fazer um resuminho para falar que o padre não vai poder vir nessa celebração. E ela fica em dúvida de como explicar, daí tem o suporte de quem deu o curso, sempre tem o contato, e-mail, WhatsApp, para falar, como eu explico sobre isso, qual exemplo eu dou. Algumas pessoas estão começando essa missão e tem uma maior dificuldade da interpretação, que isso é complicado, né?
o que ela vai falar na frente lá da missa é uma responsabilidade muito grande. Então, essas pessoas, a que deu curso e todas as pessoas que estão de apoio, podem dar dicas, sugestões de como ela fará, né? Só uma observação que quando tem celebração, é porque o padre não pôde ir por algum motivo, quando os ministros assumem e fazem o que é permitido a eles fazer, né? Tem a primeira leitura, tem a segunda leitura, óbvio que não tem consagração da hóstia. A hóstia não vira corpo de Cristo através dos ministros. Eles não têm essa autorização, essa permissão. Então o padre, na missa anterior, sabendo que na próxima estaria ausente, já consagra mais hóstias e deixa consagrada. Então ele consagra bastante hóstia, usa na missa, né, distribui na missa que ele está e guarda bastante para na próxima semana, quando ele estará ausente, ter hóstia suficiente para o ministro da Eucaristia distribuir aquela hóstia, né? Ele não vai consagrar, mas tem um momento que ele vai ao Altíssimo buscar as hóstias consagradas e compartilha e distribui, né, para quem se entra na fila, né, dando a entender que está ciente que não tem pecado, né, e pode comungar. Essa é a importância. E também ocorre do ministro da Eucaristia. Se vê que tem bastante pessoas na fila e as hóstias estão acabando, eles são treinados até no curso para quebrar a hóstia, né, em pedaços menores, para que todos que estiverem na fila, todos que quiserem comungar, que tenham a bênção, né, de comungar, que tenham a permissão, que tenham a possibilidade. Então, até isso ele precisa pensar. O ministro da Eucaristia precisa verificar quantos tem para ver se as hóstias são suficientes para que ele talvez partilhe, porque nunca foi o tamanho da hóstia que importa. Receber Jesus importa, indiferente do tamanho da hóstia que você recebe. Então, aqui nessa imagem, o padre escolheu lavar na missa, na celebração, né, na missa de lava-pés, os pés dos voluntários que trabalham e se dedicam na igreja, que são o apoio, a ajuda, os parceiros dele diante daquela comunidade, daquela paróquia. É um sinal de gratidão, né? E um sinal de bênção a oportunidade de ser lavado o pé. Eu agora posso afirmar. Apesar que eu já tinha sido lavado o pé quando eu era catequista, uma vez um padre me pegou e lavou meus pés por ser catequista. Mas, assim, é uma bênção, é uma oportunidade e é um carinho, né? Esse é um agradecimento, o gesto que o padre aqui escolheu, lavar os pés de quem ajuda ele, de quem são os ministros voluntários que estão ao lado dele de apoio. O lava-pés é a expressão de amor, capaz de levar a pessoa a entregar sua vida pelo outro. É com este amor que todo ser humano é amado por Deus em Jesus Cristo. Quando a gente fala aqui entregar a vida pelo outro, é claro que lembrando o que Jesus fez por nós, né? O amor de Jesus foi tão imenso, ele se tornou humano, né? Para morrer pelos nossos pecados. E é com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação que Jesus, né, foi nosso exemplo, é nosso exemplo até hoje. Ele mostra pra gente esse amor que ele dedica a todos nós. Então, Quinta-feira Santa sempre vai ser à noite, vai ter, né, a realização da lembrança da memória de Jesus lavando os pés, a missa de lava-pés. Eu desejo amor e luz a todos.